Olá pessoal, vamos para a aula 269, avaliando o aprendizado sobre calor específico. Em um dia de verão, uma pessoa bebe 250 gramas de água gelada, cujo calor específico é 1 caloria por grau Celsius. Sabendo que a temperatura do corpo dessa pessoa é praticamente 36, a água estava 10 graus Celsius. A temperatura é praticamente 36,5 graus Celsius, determina a quantidade de calor absorvida pela água. Então a questão número 5 diz assim, olha, ele bebeu água que tem 1 caloria por grau Celsius de calor específico. Aí ele bebeu uma massa de 250 gramas de água que estava inicialmente a 10 graus Celsius, 10 graus Celsius a temperatura inicial, água gelada, e essa água foi para 36,5, então 36,5 graus Celsius. Notem que eu quero calcular a quantidade de calor. Tu pode fazer uma regra de 3 dupla, se para cada grama eu preciso de 1 caloria para variar cada grau Celsius, então dá para fazer uma regra de 3. Mas justamente as relações matemáticas, elas servem para tu não ter que fazer essas regras de 3. Como é que seria uma regra de 3 duas vezes? Se eu preciso de 1 caloria para que cada 1 grama varie 1 grau Celsius, tá? Então olha como é que se faria a regra de 3. Então aqui é a quantidade de calor para a água, tá? Para outras substâncias é outro calor específico. Aqui é a massa e aqui é o delta de temperatura. Nota que o delta de temperatura foi quanto? De 10 para 36, o delta de temperatura foi 26,5 graus Celsius. Então, observe, se 1 caloria faz que 1 grama varie 1 grau Celsius, então quantas calorias eu vou precisar para que, não 1 grama, mas 200 gramas variem 1 só grau Celsius? Posso fazer essa regra de 3. Então, se eu precisava de 1 para que 1 grama variasse 1 grau Celsius, para variar 250 gramas, eu precisarei de 250 calorias, é proporcional, resolvendo a regra de 3, né? Para que 250 gramas varie cada 1 grau Celsius. Então já sei que são 250 calorias para 250 gramas. Mas eu pergunto, é 1 grau Celsius que eu quero variar? Não, não é. Então se eu preciso de 250 calorias para variar 250 gramas e 1 grau Celsius, então Y, que eu já usei X, então eu precisaria de Y calorias para que 250 gramas varie quanto? Varie 26,5 graus Celsius. Nota que para variar 1 grau Celsiusinho, eu precisar dos 250 gramas, eu precisava de 250. Para variar 26, para achar o Y será 26,5 vezes 250. Eu vou ter que fazer essa conta aqui para saber o número de calorias. Esse zero aqui, do 250, faz a vírgula vir uma vez para cá, vai ser 25 vezes 265. É essa conta que eu vou ter que fazer. 25 vezes 2, 65. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30, 32. 5 vezes 2, 10, 13. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12, 13. 2 vezes 2, 4, 5. Tá? Então tá aí. Então 5, 2, 6, 6. 6.225. Então tá aqui a resposta. 6.625 calorias. Essa é a resposta da quantidade de calor. Tá aí. Só que para tu não ter que fazer isso, a gente faz via uma formulazinha. Tá? A maioria das fórmulas matemáticas são sempre uma proporção, uma dependência, às vezes linear, direta, inversa, depende da dependência. Mas essa número 5, se o calor específico é a quantidade de calor por massa vezes variação de temperatura, eu quero te explicar que a formulazinha evita tu fazer todas essas regras de 3 duas vezes. Então a quantidade de calor será justamente o quê? MCzinho delta T. Então é para isso que serve essa expressão matemática aqui, Massa. Quanto de massa?
250 gramas, vezes, quanto é o calor específico? 1 caloria por grama grau Celsius. Quanto de variação de temperatura? 26,5 graus Celsius de variação de temperatura. Pronto. Entenda, ó, corta grau Celsius, grama com grama, 250 vezes 1 vezes 26, tu já sabe. Então, entenda a utilidade da formulazinha. Ela serve para tu não ter que... Ah, professor, eu gostei de fazer, eu entendi o que tu fez. Tu fez primeiro caloria proporcional à grama, depois caloria proporcional à variação de temperatura. Fez 2 regras de 3. Dá. Aqui é bem mais rápido, ali, ó, rapidinho tu faz, ó. Tanto que eu vou fazer o número 6 agora. Então a resposta é aí, 6.625 calorias. Número 6. Durante 10 minutos, envolver o tempo tem potência térmica. Tá? Então já se liga, envolver o tempo tem potência. Um corpo permanece em contato com uma fonte que fornece 20 calorias por segundo. Ó, então ela ficou 10 minutos, cuida a unidade, em uma fonte cuja potência é de 20 calorias por segundo. Olha a diferença, por segundo. Sua temperatura sobe então de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Está ali. Se houve uma perda, houve uma perda de 20% de energia fornecida, tu perdeu 20%, então tu só aproveitou 80%. E sendo 300 gramas a massa do corpo, determine. Então vamos lá. Então a massa do corpo é de 300 gramas. O aproveitamento é, se 20% tu perde, então tu aproveita 80% é útil. É o que tu aproveita do total fornecido de energia. Pergunta, qual é a quantidade de calor recebida pelo corpo? Ah, interessante, olha só. Item A, a potência é a energia pelo tempo. Mas a energia aqui é a energia térmica, é a quantidade de calor. Tá aqui, ó, calorias por segundo. Só que 10 minutos são 10 vezes quantos segundos? Cada minuto é 60 segundos, então 10 vezes 60 segundos. 600 segundos. Nota que eu não posso botar minuto aqui e segundo aqui. Então vamos calcular. Se a potência são 20 calorias a cada segundo, então quanto de calor será fornecido em 600 segundos? Notem que segundo corta com segundo e a quantidade de calor total fornecida, será de quanto? Será 20 vezes 600. Então 20 vezes 600 calorias. Esse 600 estava dividindo, passa multiplicando. Então 2 vezes 6 dá quanto? 2 vezes 6 dá 12. 3 zeros, 12.000 calorias. Eu pergunto, tu aproveitou as 12.000 calorias? Não, só 80%. Então a quantidade de calor recebida, bem fácil. A quantidade de calor recebida, aproveitada, então, é 0,8. O que é 0,8? É 80%. 80% é 0,8. De quanto? Dos 12.000 vezes 12.000 calorias. Portanto, a quantidade de calor recebida efetivamente pelo corpo, faço aqui, 0,8 vezes 12 dá 9,6 vezes 1.000, 9.600 calorias. Essa é a quantidade de calor recebida, então, pelo corpo. Qual é a capacidade, item B, qual é a capacidade térmica do corpo? Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Tá? Então, 9.600 calorias, dividido, quanto variou? De 10 para 60 variou 50, variação de temperatura, 50 graus Celsius. Então 9.600 por 50 graus Celsius. Corta um zero, com um zero eu vou ter 960 por 5. 960 por 10 daria 96.
Só que não é por 10, é por 5. Então multiplica por 2, 192 calorias por grau Celsius. Então está aqui a capacidade térmica. E por último, qual é o calor específico do corpo? Calor específico é a capacidade térmica pela massa. Pela massa. A capacidade térmica, estou ali, ó, 192 caloria por grau Celsius dividido por 300. Tá? Isso aqui vai dar 0,64 aqui por 300 gramas. Então, 0,64 caloria por grama grau Celsius. Ah, eu quero usar essa formulazinha. Pode usar, dá no mesmo. Mas como eu já sei que calor específico é capacidade por massa, deu, matou a charada já também. Tá? Então, duas questões aí bem simples. Vamos continuar na próxima aula, porque essa expressão aí, essas expressões são importantes aí. Nós vamos usar novamente essa expressão aqui. Até a próxima aula.